E agora no Bate-Papo com o Fabão, as 10 características de certos clientes que eu prefiro evitar. Olá, Silcador. E aí, beleza? Espero que esteja tudo bem com você. Veja bem, nesse conteúdo, sabe o que eu estou trazendo? É um assunto meio complexo, assim, da gente falar de qualquer jeito, tem que falar com muito jeito, para que todos possam compreender a minha visão. A visão que eu quero passar, pelo menos, né? Porque é o seguinte, a gente que já tem mais um tempo de caminhada, a gente vai aprendendo sobre como lidar com clientes e clientes, né? Porque tem cliente muito diferente um do outro, comportamento e etc. Atitudes. E uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo é valorizar a gente mesmo. Se valorizar o trabalho da gente, que não é fácil. A gente paga um preço aí na caminhada, no longo dos anos, para fazer um bom trabalho. Então, a gente tem que valorizar isso. Isso tem um valor, não é? Às vezes a pessoa fala assim, é fácil silcar? Puxa, você está cobrando R$10, R$5, um silk, R$5, que absurdo, de uma cor só, pequenininho. Aí dá vontade de falar, né? Silcar até que é barato, mas chegar até aqui é que custa caro. Dá vontade de falar, né? Mas a gente segura um pouco, né? Como eu já falei aqui, não entrar no jogo do cliente. Aí a gente finge que não está escutando e continua fazendo o trabalho. Mas eu já ouvi isso. É fácil, né? Dá vontade de entregar o rodo e o quadro para o cara e falar, então faz aí, deixa eu ver. Mas é lógico que é aquele momento assim meio... que a gente segura, né? Engolir sapo. Mas enfim, aí, com isso, com essa experiência da caminhada, a gente vai aprendendo também a selecionar o que a gente quer atender, o que a gente não quer atender, o que a gente quer atender e ficar livre logo, o que a gente não quer nem que chegue procurando orçamento, porque tem coisa que realmente parece que o cara vem para te talhar o sangue, né? E, cara... uma coisa que a gente fica, né, quando a gente está começando, a gente aceita qualquer coisa, aceita qualquer serviço. Eu já passei apuros por aceitar serviço assim, que depois foi um Deus nos acuda para fazer aquele serviço. Trabalhando, eu era sozinho, minha esposa me ajudando, de madrugada. Cara, já silquei 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, porque o cliente falou, amanhã cedo eu preciso disso, e eu achava que eu tinha que atender o cliente, né, que o cliente sempre tem razão. E, na verdade, às vezes eu terminava de silcar aquilo, ia dormir 3h30, 4 horas da manhã, sei lá, e eu, às vezes, nem dormia direito. E aí o cliente não chegava na manhã seguinte para pegar. Chegava à tarde ou no outro dia, 2 dias depois, sabe? Com aquela cara mais tranquila, assim, como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei lá, madrugada, fazendo aquilo. Então, a gente vai aprendendo a selecionar. Então, qual que é o conteúdo principal, o conteúdo deste vídeo? Eu escrevi aqui, estou com uma colinha na frente aqui, as 10 características de alguns clientes que eu prefiro evitar. Você tem que pensar o seguinte, se um cliente for te trazer constrangimento, a própria Bíblia fala, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Se o cliente, só porque está trazendo um dinheiro para você, vai te arranjar um constrangimento, uma dor de cabeça, você vai ter que virar pelo avesso, você tem que pensar se vale a pena pegar aquele serviço, não é? E quando não, ainda não valoriza, quer que você diminua o preço, quer pagar 0, quer pagar 50 centavos, R$1 na cor do seu silk aí e tal. Então é complicado, eu sei que para quem está começando, a gente não pode ficar recusando serviço, mas é bom correr na direção dessa evolução aí, para que você possa... se impor um pouco. Não é deixar de ser humilde, não é ficar dando uma de snob, arrogante, não é isso. É se impor no sentido de se valorizar, entendeu? Acreditar que se você perder um cliente que vai te chatear demais, daqui a pouco vem outro que não vai te chatear, que vai te pagar numa boa, vai valorizar você, vai valorizar o seu trabalho e vai ser parceiro, entendeu? E que vai te dar alegrias. Então, eu não tenho medo disso. Hoje eu já não tenho medo, não estou falando assim que eu sou o rei da cocada preta, não. Mas eu hoje não tenho medo de recusar um serviço. Não tenho medo. Eu tenho fé, eu acredito
E logo ali na frente vem outro que vai ser mais agradável de fazer. Compreende isso? Então não é arrogância. Eu consigo colocar de uma forma que o cliente prefira procurar em outro lugar. Sei lá. Então são experiências que a gente vai adquirindo. Aí, como eu disse, repetindo, olha aqui, as 10 características de alguns clientes que eu prefiro evitar. Beleza? Eu vou ler essas 10 para você aqui, para ver, quem sabe, você está passando por alguma situação dessa, então você tem que tomar cuidado, porque o cliente quer pisar em você, fazer você virar aquele pozinho para ele tirar proveito de você, entendeu? Cliente é cliente, cara. Cliente é cliente. Talvez eu, no lugar do cliente, faria o mesmo, não sei. Então, vamos lá. Número 1. Característica de número 1. Aquele cara que quer que eu seja exatamente igual ao fornecedor que o deixou. O camarada estava silcando em outro lugar. O cara lá é que não quis mais ficar silcando para ele. Tem algum motivo. Porque ninguém quer deixar de ganhar dinheiro com um cliente. Ninguém que presta serviço, que vende algum produto. Você quer continuar ganhando ali. Mas para você deixar um cliente, não dá para te atender mais e o cliente tem que procurar outro, tem algum motivo. Não é? Ou o cara fechou, ou o cara mudou, se mudou, alguma coisa. Mas se o cara continua no mesmo lugar, funcionando do mesmo jeito, e deixou de atender um cliente, alguma coisa tem. E o cara tem qualidade, tem tudo, talvez ele não estivesse mais aguentando. Aí esse cliente vem e nos procura. Que a gente está ali, ele vê o anúncio, sei lá, e nos procura. E quer fazer o orçamento. E ele já vem querendo que você seja igual o antigo fornecedor dele. Esse tipo de característica o cliente já mostra para mim. Se liga nesse cara aí que parece que vai dar ruim. É aquele tipo lá. Entendeu? Então vamos lá. Característica de número 2. É o cliente que quer que eu altere o meu sistema para atendê-lo. Cara, é o seguinte, tem coisa que você faz uma manobra aqui, uma manobra ali, para atender o cliente. Não tem problema, isso aí faz parte do show, né? Como dizia Cazuza. Mas tem cliente que ele quer que você mude a sua base de funcionamento por causa dele. E é uma coisa que você só vai usar para ele, em favor dele. E ele não vai valorizar você por causa disso. Se você tivesse que cobrar R$5, você vai cobrar 6 ou 7 por causa dessa alteração. Você está mexendo na sua logística, né, na sua ergonomia da empresa e tal. E ele não vai querer pagar. Não, eu quero pagar. Não vai aceitar, entendeu? Ele não está entendendo que você está alterando sua infraestrutura por causa dele. Você merece uma credibilidade, um crédito a mais, né? E aí, então, esse cliente que quer que você altere o seu sistema para atendê-lo, eu prefiro não atender. Ok? Essa foi a de número 2. Vamos a de número 3. Cliente que quer que eu altere a minha estrutura física. Lá eu estava falando de funcionamento, de como eu funciono, às vezes, né? A minha estratégia de trabalho. Agora estou falando de estrutura física. Quer que eu altere a minha estrutura física para um serviço específico por um tempo limitado. Me lembro de uma vez que um cara chegou para eu silcar a perna da bermuda para ele. Vende em feira popular, em shopping popular, ele vende bermudas, aquela coisa toda. Queria que eu silcasse as marcas lá nas pernas. Eu não tinha, porque já é bermuda pronta. A bermuda não cabia no meu berço, padrão normal lá. Eu tive que fazer um berço de 20 e poucos centímetros para caber a perna da bermuda para silcar fechado. Ok? Então eu tive que fazer uma mesa. Eu fiz uma mesinha de 10 berços. Eu atendi esse cliente dentro do possível lá. Depois ele sumiu. Aí ele falou. Eu liguei e perguntei. E aí, parou aquele processo lá? Ou seja, fez uma mixaria diante do que ele tinha criado, aquela fantasia. Não, vai ser muita coisa e tal, vai valer a pena. Você ganha, eu ganho, todo mundo ganha. Ah, então tá, vamos ver. Né? Aí eu fiz uma mesa lá de 10 ou 12 berços, se eu não me engano, para bermuda. Fiz. Investi, né? Ou seja, alterei a minha estrutura física. E o cara levou lá uma merrequinha de bermuda e sumiu para lá. Então, quer dizer, e se eu fosse entrar na conversa dele, eu teria mudado todos os meus berços para berço de bermuda.
Não sei se ele falou que ele precisava de algo mais rápido, ou se ele precisava de algo, não sei, mais comprido. Aí só sei que eu falei, não, aí pra mim não dá. Enfim, o cara levou aquela merreca, fechou só aquilo. Então, assim, são o que eu te falei, são as experiências que a gente vai pegando, quebrando a cara às vezes, que a gente já não vai repetindo aquilo mais. A gente tem que aprender com os erros, senão você fica para trás o tempo todo, né? Então, o cliente chegou pedindo para eu alterar a minha estrutura física. Eu vou pensar muito, vou analisar demais o projeto e a garantia que eu tenho de que aquela alteração vai se pagar para depois aceitar o desafio. Do contrário, não faço. Não faço. Ok? Então vamos lá. 4. Item 4. Característica de número 4. Quer que eu altere o meu horário de funcionamento para atender o horário mal planejado dele. Outro dia eu fiz um vídeo aqui falando sobre as regras que eu tenho impressas lá no banner na empresa. É mais ou menos isso. Então, quer dizer, o cara ele não tem um bom planejamento de tempo. E ele quer levar a consequência disso para você. Você é que tem que se virar. Outra experiência também, eu tinha um cliente que se ucava até uma quantidade boa, também de shopping popular. Aí um dia, no sábado, eu já tinha parado, eu estava mexendo com outras coisas lá. Aí como ele viu que eu estava lá na empresa, ele bateu lá, queria que eu atendesse ele de todo jeito. Já era bem depois, vamos dizer que eu fechava 1h da tarde, eram umas 2h30, e eu ainda estava com visita. Tinha gente comigo lá. Ele queria que eu atendesse. Aí falou, se você não vai me atender então segunda-feira eu passo aqui, pego minhas coisas e vou levar embora. Falou, cara, se for para ser assim, se você quiser levar até hoje, falou, não, vem segunda-feira. Aí ele foi segunda-feira, cabeça fria, tal, conversou, tal. Mas a partir dali, aquele cliente perdeu. Eu perdi a confiança naquele cliente. Deixou de ser um parceiro, passou a ser apenas um cliente comum. E às vezes eu cogitava de aumentar preço, que estava muito ruim para mim, reclamava, chiava. Até que depois disso, eu esperei uma semana mais ou menos, a poeira baixar, eu fui e falei, a partir de tal dia, o preço vai ser tanto. Porque eu sabia que ele ia embora. Ele parou de trazer e falou, não, então eu vou procurar outro lugar. Eu falei assim, valeu. Depois daquilo foi uma paz para mim, foi uma paz que compensou tudo que... Qualquer dinheiro, não tinha dinheiro que pagasse isso. A paz que eu tive. Então, quer que eu altere meu horário de funcionamento para atender o horário mal planejado dele. Não quero esse cliente. Para mim, não faço questão nenhuma. Entendeu? Eu espero que você entenda que eu não estou sendo arrogante. Eu estou filtrando o que me beneficia. Porque tem que estar bom para mim também. Não é isso? Característica 5. 5 faz assim, é estranho, né? 5. O cliente pensa que a empresa, a sua empresa, a minha empresa, ele pensa que a empresa é dele. E que eu, como fornecedor, eu sou empregado dele. Olha, a empresa não é dele, eu não sou empregado dele, eu forneço serviço para ele. Como posso falar, não quero fornecer mais a partir de agora. Não sou empregado dele, entendeu? O cara parece que sim, chega, chuta a porta, quem manda aqui sou eu, tô pagando. Não é assim. É porque tá pagando que é dono da empresa e meu patrão. O cliente não é meu patrão. O cliente é um parceiro que necessita de um atendimento e eu sou o cara que presta aquele atendimento. Nós trocamos interesses profissionais, técnicos, comerciais, financeiros e boa. Ele resolve o meu problema financeiro e eu resolvo o problema dele lá, de Silk, do que ele precisa. É um resolvendo o problema do outro. É igual. Ninguém vale mais do que ninguém nesse sentido. É igual. Eu tenho valor, você tem valor. Não abre mão disso não, porque você vai entrar num caminho escuro aí que você não vai saber onde é a saída. Entendeu? E o cliente tem muito de querer travar você naquilo que você promete, naquilo que você falou. Cuidado com isso. Então, pensa que a empresa é dele e que o fornecedor é empregado dele. Tá fora. Para mim, tá fora. Característica de número 6. Quer que eu quebre algumas das regras internas. Eu chego pro cara e falo assim, aqui funciona assim. Assim.
Estou falando de regra padrão, que não pode ser quebrada, é reversível, que nem eu posso quebrar. O cara vai e quer que eu quebre as regras. Exemplo, forma de pagamento, ele quer que eu quebre a forma de pagamento, ele quer que eu quebre a forma de atendimento, ele quer que eu quebre a forma de trabalhar, ele quer que eu quebre alguma regra. Esse cliente, já olhei para ele meio atravessado, já perdi o prazer de atender. Entendeu? Se ele insistir nisso, porque tem cara que joga, só pergunta, ele joga no ar, se você engolir, aí você caiu na armadilha. Agora, tem cara que não é que está jogando, ele insiste que ele quer aquilo. Cara, o pão da sua padaria não tem manteiga, então não vou comprar aqui. Vai que eu tô te vendo. Foi bom te ver, valeu, até mais. A outra padaria do outro lado da rua vende pão já com manteiga. Então é lá que você é cliente daquele formato. Aqui, o formato do cliente aqui é quem não quer manteiga no pão. Um exemplo assim que eu tô te dando, entendeu? Então assim, tem cliente para todo perfil. Tem cliente para todo perfil. Então tem cliente que gosta de gente chata. Tem cliente que não... Tem fornecedor que gosta de gente chata, quer dizer. E tem fornecedor que prefere trabalhar na paz. Opa, olha um aqui. Eu prefiro trabalhar na paz. Tem que ser bom, perfeito e agradável. Para os dois lados. E não pensa que eu penso só em mim, não. Estou pensando no lado do cliente também. Entendeu? Então aí. Quer que eu quebre alguma das regras internas? Tô fora. Característica de número 7. Quer que eu faça o preço do outro. Lá no 1 eu falei que ele queria que eu trabalhasse meu sistema igual do cara que fazia para ele. Agora já tem aquele cliente que quer que eu cobre o preço do outro. Fulano cobrou isso. Você consegue chegar? Uma coisa é aquela competitividade que tem que ter, né? Igual uma licitação, por exemplo, é leilão ali e tal. Mas chega uma hora que eu cheguei no meu limite. Aí o cara tá aqui, o cara tá vendendo almoço para comprar janta. Não é o meu caso, graças a Deus. Então eu chego até aqui para baixo, aí não, aí já é prostituição, porque tem prostituição no mercado, prostituição comercial. O que é isso? É o cara que ele dá preço só para quebrar o outro. Ele não tá ganhando nada, ele tá pagando para trabalhar. Mas ele quer quebrar o outro, ele quer mostrar, eu ganhei a concorrência, mas tá assim, vendendo a mãe. Entendeu? Não, eu não preciso provar nada para ninguém, nós não precisamos, né? Eu sei onde o calo aperta, eu sei das contas que eu pago, então eu não vou aceitar leiloar o meu custo, o meu preço. Então eu sei até onde, eu sei da minha margem de flexibilidade. Dali para baixo, cara, o cara querer te sufocar, te passar a corda no seu pescoço e pisar em cima, esse cliente também não serve para mim. Né? Eu até quando alguém pede orçamento de coisas maiores, né, assim, de quantidades maiores, aí o pessoal pede orçamento, faz em vários lugares e tal, é normal isso, faz parte do show. Mas eu sempre falo assim, você gostaria de me passar o seu valor mais baixo para ver se está dentro da minha realidade? Porque se não tiver, nem eu tomo o seu tempo, nem perco o meu. E não vamos enxugar gelo. Aí às vezes, na maioria das vezes, o pessoal me passa, eu tenho aqui X por camisa. Olha, eu não vou chegar nesse preço, então é melhor você dar sequência aí, porque como eu não vou chegar, a gente não perde tempo com isso. O cara acha até legal, que cara objetivo, pronto, passou a régua, fechou, acabou. Nem eu crio expectativa, esperança, e nem o cara fica tentando, né? Agora, se tá dentro ali da sua linha de flexibilidade, de mexer ali, aí você vai brigando, né? Eu consigo fazer, né? É normal. Isso aí tudo tá dentro do negócio. Mas é porque tem cara que quer te escorraçar, arrancar seu sangue. Né? Então, quer que eu faça o preço do outro. Tá fora. Né? Número 8. Quer colocar preço no meu produto. Tem uma diferença. O outro, ele quer me comparar com o outro. Né? O 7, ele quer me comparar com o outro. Quer que eu seja igual ao outro. Agora, o 8 parece que é a mesma característica, mas não é. Quer colocar preço no meu produto. Ele chega e fala assim, eu pago R$5, você está cobrando 10, mas eu pago 5. Eu pago 3, eu pago R$1. Sei. Sabe o que eu costumo falar nessa hora? Tô falando assim, da particular, do jeito que eu atendo, entendeu? Tô falando sincero, só que eu não falo, não é grosseria, não é nada. Eu falo com jeito, do jeito do cara. Se o cara for risonho, eu vou falar rindo também. Se ele for sério, eu falo sério. E se ele for picareta, eu vou mostrar pra ele que eu entendo de ferramenta.
Eu falo aqui, você já olhou por aí? Porque o meu preço, tem gente que faz mais barato do que eu aí. Você já deu uma olhada? Você quer dar uma olhadinha? Aí, se de todo caso, se você não conseguir, você vem aqui? Não, mas por quê? Como assim? Você não vai me dar o seu preço? Não. Eu falei, não, meu preço... Eu tenho meu preço. Você tá com o preço pronto aí. Esse preço seu. Não sei de onde você tirou. Mas eu não conheço. Aqui não tem esse preço, não. Entendeu? Então, assim, aí o cara vê que ele tá conversando com alguém que tem convicção do que faz, convicção do que determinou. Não é uma pessoa que qualquer um leva na conversa. Isso é muito importante. Por quê? Tem cara que pensa que é vendedor, tá do outro lado do balcão, é só chegar e jogar uma conversa. O brasileiro gosta muito de achar assim, eu levei vantagem. Você tá entendendo? Então, assim, eu não permito, depois de tantos anos tomando lenhada, eu não permito, não consigo permitir que um cara faça isso. Porque eu tenho funcionário para pagar, eu tenho contas. Ixi, é difícil. Então, sem chance. Cada centavo tem um valor muito precioso para nós. Entende? Então, o cara que quer colocar preço do meu produto, já chega fechando a porta para ele. 9. Já estamos chegando ao fim. Estamos aqui no 9. Pensa que só o fornecedor precisa dele. Olha só. O cara, ele entra na sua empresa, toca a campainha, você atende. Parece que ele pensa assim, que é você que está precisando do dinheiro dele. Mas ele não enxerga no espelho, não olha no espelho, percebendo que ele está precisando de uma coisa que você é que faz. Ele está precisando do seu serviço. Ele está precisando da sua qualidade, da sua competência. Ele não reconhece isso, não. Então parece que ele está te pagando e está te fazendo um favor. Você está pegando boi de eu te pagar. Tem cara que tem essa cabeça. Não, tem que ficar claro para ele. Eu tô te pagando, sim. E eu tô te atendendo. Eu tô resolvendo um problema seu. Você está me pagando para resolver um problema seu. Quando você tá passando mal, você não paga para o médico te consultar, te examinar? É a mesma coisa, só mudou a profissão. É a mesma coisa do médico. Quando você está com um caso na justiça, você não paga satisfeito para um advogado te defender ou te ajudar? É a mesma coisa, só mudou a profissão. Eu também sou um prestador de serviço. Se você não resolver aqui, você vai ter que ir em outro lugar, mas de qualquer forma, ele lá também vai estar resolvendo um problema seu. Não está pedindo favor do seu dinheiro. E o dinheiro é o óbvio, você trabalhou, você recebe sua grana. Entendeu? Então tem cara que pensa que só você, só eu, estou precisando dele. Ele não enxerga que ele também está precisando de mim. Então, também é um cara que eu já falei, ixi, isso aí já vai dar... Tá parecendo que não é o parceiro, não. Porque tem cliente que é cliente só cliente. E tem cliente que é parceiro. E tem cliente que vem com capa de cliente, mas é um picareta querendo furar seu olho. Então, ó, tem aquele cliente que você não cria laço com ele, mas você atendeu, te pagou, foi embora. Obrigado, muito obrigado. Qualquer coisa que precisar, eu te procuro de novo. Valeu. Gostei do seu trabalho, valeu, tal. Pagou, foi embora, né? E tem o cliente que é parceiro. Cliente que você conhece a sua vida, você conhece a vida do cara, sabe como é que ele mexe. Um ajuda o outro, ninguém quer furar o olho de ninguém. É parceiro, parceiro é parceiro, olha a palavra. E tem o outro que vem com fachada de cliente, mas é um picareta. É um picareta. Hora ou outra ele vai, na hora que estiver no meio do processo, ele vai tentar te dar uma cantada de alguma coisa aí, e vai ficar difícil até para você voltar, que você já está no meio do embalo do processo, e ele vai começar a querer te pressionar aí. Então tem que tomar cuidado com isso. E para fechar, nós temos a característica de número 10. Muito curtinha, bem resumida. É o cara que eu não quero, esse cara eu não faço questão de trabalhar para ele. Ele pensa que eu sou dele. Ele pensa que ele é meu dono. Não, mas sei que você fez. Não, mas você não pode ficar meia hora a mais para mim. Não, mas você não pode me atender no sábado de tarde. Poxa, mas o que custa? Pô, mas o que custa você... Cara, você não pode tirar mais R$2, você não pode fazer mais... E fala com um tom de acusação, né? Jogando a culpa pra você. Mas você não pode? Que isso, mas o cara lá... Ah, o cara lá, né? Entendi. Pois é, cara, eu não consigo fazer igual ele. Então, pois é, se você quiser dar uma olhadinha aí, se você não conseguir, você volta aqui, sabe? Aí você tem que ir driblando essa situação para não criar um constrangimento, porque no final de tudo,
Você que é o ruim. Eu é que sou o ruim. Nossa, que cara grosso. Nossa, que cara que não cede. Não. Entendeu? Então, resumindo aqui, para a gente finalizar esse vídeo, eu quero deixar com você esse aviso aí. Toma cuidado. E quando o cara chegar com esse visual, essa visão aí, algum comportamento desse tipo aí, desses que eu citei aí, afasta o pé, fica com o pé atrás, já começa a ficar meio assim, porque pode ser que te dê dor de cabeça. E é incrível que exatamente esses que chegam desse jeito são os que causam problema. Aqueles que vão de boa e tudo, não causam problema. Esses aí costumam, se você deixa eu te pagar depois, é onde você toma o cano. Beleza? Então fique esperto, espero que você tenha entendido e gostado desse conteúdo, foi só para dar um toque. Beleza? Eu sou o Fabão, instrutor de serigrafia do curso Silk Fácil, trazendo esse conteúdo só para tentar te agregar aí na informação, te abençoar, entendeu? Espero que você tenha entendido o jeito das minhas expressões aqui, que não é para mostrar grosseria não, é para mostrar como que funciona na realidade, beleza? Valeu, até mais.